O PT está desesperado e me parece desesperado principalmente com a candidatura do Ciro Gomes. Eles estão com bastante medo do Ciro Gomes se fortalecer enquanto terceira via. E eu vou comentar aqui sobre um artigo recente do Alberto Carlos Almeida, que é um dos principais cientistas políticos aqui do Brasil. Eu colocaria eles talvez nos top 3, que fez um artigo falando de a muralha contra a terceira via. E eu achei bastante ruim esse artigo, e eu não vou usar muito mais adjetivo porque eu não quero tomar processo, mas eu não gostei desse artigo, eu vou explicar aqui porque eu acho que esse artigo é misleading, né? Ele é enganoso. Vamos lá. O Alberto Carlos Almeida ele tem feito bastante campanha para o PT e atacado muito o Ciro Gomes. E para quem me conhece sabe que eu não gosto do Ciro Gomes, eu não concordo com o que ele fala, eu não concordo com o projeto de país dele, mas o nível de ataque que o Ciro Gomes tem recebido, eu acho que é desonesto. Então, vamos lá. Nesse artigo, ele está falando que todas as eleições têm um candidato da oposição, um candidato da situação e vários da oposição. Até aí eu concordo. O problema é que ele está falando nesse artigo que necessariamente a pessoa da terceira via precisa tirar voto do Lula para conseguir se viabilizar. E eu acho que isso não precisa necessariamente ser o que acontece. Lembrando que em 1989 o Sarney tinha uma rejeição bastante grande e foi ao segundo turno dois candidatos de oposição. Eu já comentei em outros vídeos aqui que isso é possível e eu estou achando cada vez mais provável que isso aconteça em 2022. Aqui o Sarney estava com uma rejeição muito alta e foram dois candidatos de oposição ao segundo turno, que foi o Lula e o Collor. Eu acho que esse cenário é sim possível de acontecer. Eu não vou falar que é o mais provável, mas eu acho que ele não é tão improvável assim. E uma outra parte desse artigo que o Ciro Gomes colocou, o Alberto Carlos colocou, e eu achei bastante desonesto, é que ele falou que em 2018 todos os candidatos da terceira via apoiaram o Bolsonaro e o Lula não teria problema em lembrar disso na campanha. Eu achei isso aí bem desonesto por alguns motivos. Primeiro, eu achei uma ameaça meio tacanha e segundo que o Ciro Gomes não apoiou o Bolsonaro no segundo turno de 2018. Eu não lembro dos outros candidatos. O PSDB, eu acho que declarou neutralidade, eu não sei dos outros casos, mas do Ciro Gomes eu sei que ele não apoiou. Inclusive, num vídeo passado aqui, eu coloquei que o Ciro Gomes não votou no Haddad e que isso ele deveria usar a seu favor. E depois me corrigiram, falaram que na verdade ele votou sim no Andrade, né, no Haddad, mas que o que ele se recusou a fazer foi campanha. Tudo bem, então necessariamente ele não apoiou o Bolsonaro em 2018 e o Alberto Carlos Almeida sabe disso muito bem. E por que ele fica tentando falar esse tipo de coisa? Porque ele quer colocar medo na candidatura do Ciro Gomes. E outra coisa, se você acompanha o Twitter do Alberto Carlos, você pode ver que ele está querendo até que o Ciro Gomes retire a sua candidatura à presidência da República. Comentou recentemente que o Ciro deveria abandonar a pré-candidatura e tentar negociar o BNDES com o Lula para poder finalmente fazer o seu plano nacional de desenvolvimento. Eu, se fosse o Ciro Gomes, eu ficaria bastante lisonjeado com essas coisas que o Alberto Carlos Almeida, que é um dos principais cientistas políticos do Brasil, estão fazendo em termos de ataque, porque, poxa, se um cara que é tão vinculado ao PT assim está atacando você com tanta força, é porque realmente ele está bastante incomodado, está com bastante medo, e eu acho que isso é muito bom para o Ciro Gomes. E outra coisa, eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso, que em 2018 ele estava falando que todo mundo tinha apoiado o Bolsonaro, mas as pessoas votaram no Bolsonaro. Bolsonaro ganhou a eleição, ou seja, na época fazia sentido para muitas pessoas votarem no Bolsonaro. Então é totalmente compreensível que várias pessoas, vários candidatos tivessem apoiado o Bolsonaro, não necessariamente pelo Bolsonaro, mas contra o PT. Você está tentando convencer a pessoa de que ela não poderia nem ter pensado numa possibilidade de mudança. Não é uma coisa muito inteligente. As pessoas não gostam de ser contrariadas, de serem feitas de idiota. Então eu acho que
Basicamente tudo aqui que ele falou aqui eu acho que é besteira, eu acho que ele fala uma pá de besteira e eu não quero falar mais adjetivos porque eu não quero tomar processo, tá legal? Mas eu acho que o cenário está mudando, está bastante positivo para o Ciro Gomes e eu, enquanto liberal, estou animado e não estou animado por causa disso. Muita gente aí tem comentado pedindo para eu falar sobre o Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eu li um relatório hoje de manhã falando que o Leite seria o favorito para ganhar as primárias do PSDB. Legal. Se isso acontecer, eu vou ficar bastante feliz, porque o meu candidato é o Amoedo. Mas se o Amoedo não for candidato, eu acho que ele não vai ser, eu não tenho problema nenhum em apoiar o Leite, porque se ele tiver chance de vitória. Se ele não tiver chance de vitória e ninguém tiver uma chance de vitória, daí eu apoio o Ciro Gomes, não tem problema. Mas eu não quero que isso aconteça, tá legal? Mas, apesar da minha discordância do Ciro Gomes, o nível de ataque que ele tem sofrido me fez fazer esse vídeo, porque mostra o desespero dessa gente. E é o PT sendo PT, e a gente não pode esquecer quem eles são. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.